Então, nessa ação penal aqui, 50.63.130.17, depoimento do senhor Paulo Ricardo Baqueiro de Melo. Senhor Paulo, o senhor já foi interrogado nesse processo? Essa é uma audiência que foi pedida por outras defesas para lhe formular perguntas específicas sobre mensagens eletrônicas que foram juntadas nos autos. Perfeito. Eu relembro ao senhor que o senhor está sendo acusado de um crime e, em princípio, o senhor teria o direito ao silêncio. Mas o senhor fez um acordo e, através desse acordo, o senhor comprometeu a dizer apenas a verdade. Certo? Correto. Então, o senhor não tem esse direito ao silêncio e eu também vou lhe advertir que, se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde o seu acordo. Correto. Além disso, se o senhor incriminar falsamente alguém, o senhor responde por esse novo crime, certo? Correto, excelência. O juiz não tem questões aí. O Ministério Público tem alguma questão? O Ministério Público gostaria de esclarecimento sobre o teor dos e-mails que foram juntados aos autos. Perfeito. O senhor está com cópia deles? Tenho cópia de tudo, doutora. Então, começando pelo número 1. Esse aqui? Aqui são só os e-mails. Tá bom. De forma mais seca, mais resumida. Ok. Há um primeiro e-mail do dia 7 de julho de 2010, em que Darcy, a secretária, né, do senhor Marcelo, encaminha para o senhor, com o seguinte conteúdo: agendamos reunião com o senhor Bunlai amanhã às 9h30. O endereço segue. Marcelo então responde: ok, PM vai estar? Perfeito. Só pode esclarecer? Eu entendo que foi um agendamento de reunião entre Marcelo e o senhor Bunlai para tratar do tema. Entendo que havia um desejo de Marcelo que eu participasse. Eu não me recordo de ter participado dessa reunião. Então, quem agendou essa reunião? Eu também não sei informar. Pelo que eu estou entendendo aqui, foi a senhora Darcy e talvez a pedido dependendo do conteúdo do e-mail. O objeto desse e-mail era a compra do imóvel da rua Aberbeck, Brandão? Eu imagino que sim, porque nós estamos falando de 7 de julho de 2010, um pouco antes de começar as tratativas a respeito desse tema. E o senhor Bunlai estava envolvido nesse tema, foi uma das pessoas, junto com o Roberto Teixeira, que trouxe o imóvel. Então eu imagino que o tema seja esse. Sim. E antes dessa reunião, o senhor tinha conversado com alguém sobre esse imóvel? Eu acho que eu já tinha conversado com o Marcelo. Eu não sei se o Marcelo falou comigo antes ou depois dessa data, mas ele tinha me informado que haveria esse empreendimento, que a gente iria estudar esse projeto, sim. Agora eu não saberia informar, não tenho a minha memória que falha agora para dizer se foi antes ou depois de 7 de julho. Certamente, durante o mês de julho, a gente já tratou desse tema. Aqui no segundo documento, PDF 2, o senhor diz a Marcelo, no dia 13 de julho, certo, evoluí na estruturação com MG. Tínhamos uma reunião com RT e JCB ontem para tratar do assunto, mas RT teve um problema de saúde e pediu adiamento. Estou aguardando o contato deles e Marcelo responde ok. Perfeito. MG, eu entendo que é Marcos Grilo, RT, Roberto Teixeira, JCB, eu acredito que seja José Carlos Bunlai. E aqui, nesse momento, estava se discutindo como é que ia se fazer o empreendimento, como é que ia se estruturar o negócio. O Marcelo tinha pedido para eu mostrar o tema para o Marcos Grilo, que era um consultor interno, era uma pessoa que trabalhava na estrutura do Marcelo. Nessa época a gente ainda não tinha muita definição de como é que seria. Eu falei de algumas alternativas com ele, evoluímos um pouco, mas ainda era bem preliminar. Não tinha tido nem a primeira reunião com o Roberto Teixeira a respeito para poder conhecer o terreno. Isso é o que eu consigo me recordar. Esse e-mail, na verdade, é uma resposta de uma pergunta de Marcelo, né? Marcelo pergunta se houve alguma evolução no tema. E o Roberto Teixeira pediu o adiamento dessa reunião? Falou com o senhor pessoalmente? Eu não sei se falou pessoalmente. Pessoalmente não, porque eu não tinha estado com ele ainda, mas provavelmente por telefone. A gente tentou agendar a reunião para começar a tratar do tema e ele... Assim, veja bem, eu não tenho... Tem quase 8 anos que esses eventos aconteceram. Eu não tenho uma memória perfeita, mas estou dependendo pelo conteúdo do e-mail que ele teve um problema de saúde e que pediu para adiar. Seguindo no PDF 3...
Marcelo pergunta ao senhor, com cópia para pôr ao Tite. O pecuarista e advogado evoluíram em algo? Sei. Quem é o pecuarista? Peraí que eu não estou identificando ainda. Está no meio da mensagem, porque ela trata de um outro assunto também. Ah, sim. Eu acredito que o pecuarista é o José Carlos Bunlai e o advogado Roberto Teixeira. E o senhor responde, ele está fora do Brasil, o advogado teve apendicite, ficou fora do ar a semana toda. Já temos a estrutura ajustada para apresentar-lhe a pessoa que irá dar o suporte técnico. Estamos aguardando ser acionados, o que deve ocorrer na quarta-feira. O que o senhor quer dizer com já temos a estrutura ajustada para apresentar-lhes? A ideia é de se comprar o imóvel e posteriormente se proceder à construção. Aí, nesse momento, apesar de eu ter dito que a estrutura estava ajustada, pela cronologia, para mim não bate muito, porque a gente ainda não tinha definido se o imóvel ia ser comprado ou alugado pelo Instituto. Então, isso precisaria evoluir mais um pouco, eu acredito. O suporte técnico, essa pessoa é o Álvaro Castilho, é o gerente de engenharia lá da Odebrecht Realizações Imobiliárias, que foi a pessoa que me ajudou nesse empreendimento nas avaliações de viabilidade técnica do projeto. Ele, inclusive, fez uma visita ao terreno, se eu não me engano, com o senhor José Carlos Bunlai. Então, o senhor não estava se referindo à DAG aí nesse momento? Veja bem, eu não sei se nesse momento já estava definido que a DAG seria a compradora do terreno. De novo, eu não consigo precisar a Esse cronologia. e-mail é do dia 19 de julho. Segue-se um outro... Ah, pois não. É possível que sim, que já tivesse definido que a DAG seria a compradora. Mas, de novo, eu não consigo precisar a cronologia. Mas o senhor não estava se referindo a ela nesse e-mail? Não, eu não me referi ao comprador aqui, eu me referi à estrutura jurídica para comprar o terreno. Eu imagino que nesse momento, a DAG, não sei se a DAG já estava definida ou não pelo Marcelo, que seria a compradora. No PDF seguinte, 8 dias depois, dia 27 de julho, o senhor diz, Marcelo, já conversei com o responsável pela empresa que irá nos apoiar. Provavelmente esse responsável é a DAG. Então, se no dia 20... O senhor não tem certeza disso? Não, a empresa que vai nos apoiar é a DAG. Se no dia 27 eu disse que já conversei, no dia 19 provavelmente ele não estava ainda... eu não teria conversado com ele, mas aqui é a DAG sim. Que o senhor disse, estamos aguardando o advogado disponibilizar a documentação do imóvel para proceder à diligence. Isso. Já avisei a JCB... Que eu imagino que seja José Carlos Bunlai. Quando o senhor diz imagino, o senhor não tem certeza disso? Não, pela sigla e pelo nome dele ser José Carlos Bunlai, e como ele, juntamente com o Roberto... Mas esse e-mail foi escrito pelo senhor, Foi não escrito por mim, mas há 8 anos. Assim... O José Carlos Bunlai faz todo sentido que seja ele aqui, porque JCB é a sigla do nome dele. E estávamos tratando do tema do e-mail. Veja que o Rodrigo Salles, que era diretor jurídico da Odebrecht Realizações, está copiado, exatamente porque o tema do diligence era um tema importante para a gente começar a tratar. E o que eu avisei a José Carlos Bunlai, provavelmente foi o recado que o Marcelo pediu para passar, para se autorizar e seguir em frente conforme orientado. Então o senhor mantinha contatos com o José Carlos Bunlai? Eu mantive contatos com o José Carlos Bunlai em poucas situações, até examinando o conteúdo dos e-mails. A impressão dá que eu tive um contato muito mais constante, mas algumas dos reportes que tem aqui foram contatos que foram feitos através da minha equipe. Esse aqui, provavelmente fui eu que avisei a ele, mas, por exemplo, tem um dos e-mails mais à frente onde se fala do projeto de construção, onde havia uma estimativa de investimento de 30 a 40 milhões, e eu reporto isso a Marcelo. Aquilo ali me foi reportado pelo Álvaro Castilho, que era gerente de engenharia. Então, em alguns momentos eu me referi aqui a informações que vieram do José Carlos Bunlai, que vieram ou através do João Alberto Louveira, ou através do Álvaro Castilho, ou de outras pessoas da minha equipe que também trabalharam. E o senhor diz, já conversei com o responsável pela empresa que irá nos apoiar, então o senhor já tinha tido reuniões com o Demerval, a propósito? Sim, esse aqui provavelmente eu devo ter falado com ele pessoalmente ou por telefone. Eu não vou me lembrar se foi uma reunião pessoal ou se foi por telefone. Segue-se nos PDF 5 e 6, uma troca de mensagens entre o senhor e Marcelo.
Marcelo indaga, precisava me aprofundar com vocês nas dificuldades e riscos que estão vendo para o prédio do Instituto. O advogado foi se queixar em cima e teremos em breve uma reunião, eu, mais Rodrigo e você, italiano e advogado. Isso. O senhor responde, ok, quando você quiser. Na verdade, temos poucos dados, o advogado ficou de nos contatar para passar a documentação para análise e ainda não fez. Cobrei algumas vezes, mas não tive sucesso. Quando o senhor foi indagado na audiência passada em relação a quem era AP, referindo-se o juízo a um dado de agenda de Marcelo, com o título Reunião no Escritório de AP, e o senhor disse que não consigo me recordar com precisão, eu não sabia que era o Antônio Palocci. Veja bem, doutora, naquele momento, quando o juízo me perguntou, eu não tinha, apesar de ter feito pesquisas nos sistemas da empresa a respeito desse caso, eu não tinha encontrado material para poder conseguir enriquecer o meu depoimento. Eu mesmo admiti para o juízo que muito provavelmente o AP era o Antônio Palocci. Eu imagino que essa reunião que está tratada aqui por Marcelo, nós desde o princípio ficamos muito incomodados, tanto eu quanto o Rodrigo, quanto outras pessoas da equipe da OR, a respeito da documentação ruim do terreno. O terreno tinha vários problemas de dívidas associadas, tinha questões societárias dos proprietários do terreno, e cobramos muito essa documentação para fazer um due diligence e fazer uma compra sem maiores riscos. Eu tinha alertado Marcelo algumas vezes a respeito disso. O senhor estava a par da participação, então, do Antônio Palocci nesse projeto do Instituto Lula, e dessa atuação, e da planilha italiano, e da... Doutora, da planilha italiano, como eu já esclareci da outra vez, eu não tinha conhecimento. Eu tomei conhecimento disso após a prisão do Marcelo. E da existência de uma conta corrente que tratava desse... Exatamente. A planilha italiana eu entendo que reflete a conta corrente. Inclusive, você tinha conhecimento dessa conta corrente? Não, eu tive conhecimento disso depois da prisão do Marcelo, quando isso foi revelado após a apreensão do celular dele. Inclusive, entre os e-mails, se a senhora me permitir, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Um dos equívocos que eu cometi no meu interrogatório passado foi quando eu fui indagado, tanto pelo juízo quanto pela senhora, a respeito da programação de pagamentos por Caixa 2. Quer dizer, eu relatei desde o primeiro momento, lá atrás, no meu acordo de colaboração, que esse terreno foi pago com 3 milhões de reais pago em Caixa 2. Eu tinha na minha cabeça que esse pagamento tinha sido feito em reais e no Brasil. O ano passado, em investigações feitas pela empresa no sistema, um pouco antes do meu depoimento aqui em setembro, se encontrou um documento onde se referia a um pagamento de valores coincidentes através de um offshore. Eu nunca tinha ouvido falar dessa offshore, nunca fiz uma programação de pagamentos em offshore, e por isso que eu disse, olha, eu não reconheço o pagamento porque não fui eu que programei esse pagamento de offshore. Entre os e-mails que Marcelo trouxe, você tem um e-mail, desculpe pular a ordem que a senhora está seguindo, mas eu acho, o seguinte mesmo. Mas eu acho que isso é importante. PDF, na data de 8 de setembro de 2010, às 18h40, eu mandei um e-mail para o Buriaci Santos, Gilberto Alves, Luiz Eduardo Rocha Soares, João Alberto Louveira copiado, que é o meu gerente financeiro, Paul Altite e Marcelo Odebrecht. Eu peço, prezado Bira e Gilberto, favor programar os pagamentos conforme o cronograma abaixo. Data 23 de setembro, valor 1.057.000, 30 de setembro, 1.057.000, 7 de outubro, 1.057.000. Qual moeda que está gravando? Em reais. Projeto Institucional São Paulo, responsável Paulo Melo. Marcelo, por favor, replicar o e-mail autorizando. Infelizmente, nos e-mails juntados pela defesa de Marcelo, não tem a resposta dele. No dia seguinte, há um e-mail meu, no dia 9 de setembro, fazendo a seguinte pergunta a Marcelo. Marcelo, o custo referente a esse projeto será habitado a alguma UE específica? UE significa unidade empresarial. Preciso dessa informação para que Bira possa alocar despesa. Obrigado, abraço. E a resposta de Marcelo é uma conta que a HS mantém e debita de 3 fontes distintas. É uma resposta cifrada que eu entendo que só Gilberto poderia conhecer. Isso é em setembro. Eu fiz uma pergunta a Marcelo em que centro de custo ia debitar em setembro. Nós estávamos tratando desse terreno desde julho. Agora, apesar de não ter sido juntado nessa ação penal a resposta do e-mail no pedido de programação e de autorização... A resposta de quem? De Marcelo. Essa que o senhor acabou de ler? Não. O e-mail de 8 de setembro, da data anterior, eu faço uma última pergunta. Marcelo, por favor, replicar o e-mail autorizando.
Aqui não consta a resposta. Consta sim. Isso que o senhor acabou de ler? Não, o que eu acabei de ler é a resposta de outro e-mail. É o e-mail de 9 de setembro, onde eu pergunto qual é o centro de resultado. Não é autorização para pagamento. Aqui eu fiz uma pergunta para o Marcelo em que unidade empresarial vai colocar. Mas em outra ação penal, e aí meus advogados pesquisaram, encontraram a sequência completa de e-mails. Então, no mesmo dia que eu pedi autorização, é o evento 466 desta ação penal. Não sei se a senhora tem cópia, mas eu posso passar para a senhora. Não, tem necessidade. Não, o senhor pode explicar. Então, no próprio dia, nesse e-mail que está aqui na outra ação penal, o mesmo e-mail meu, onde eu peço ao Marcelo para autorizar o pagamento, ele responde na mesma data, no dia 8 de setembro, às 23 horas, apenas para Hilberto Silva. E ele cortou todos os copiados no e-mail. Cortou a mim, a Paul Tite e a João Alberto Louveira. E a resposta, ok, HS, somar a conta de crédito italiano. Ou seja, quando ele falou só com Hilberto Silva, ele tratou o centro de resultado de conta italiano na autorização de pagamento. Mas os e-mails dirigidos ao senhor referiam-se a italiano, não é? Reunião com o italiano, vou pedir autorização ao italiano, vou pedir autorização ao deputado. Não. Nos e-mails que ele tratou comigo, onde ele quis falar a respeito do Palocci, ele tratou de italiano. Quando ele foi falar de autorização de pagamento e de centro de resultado, ele me cortou do e-mail. O e-mail está aqui, se a senhora quiser uma cópia. O que o senhor quer dizer com centro de resultado? Onde vai debitar o custo? Esse empreendimento ele só seria configurado na OR no ano seguinte. A gente, para poder fazer gastos na OR e para poder fazer investimentos na OR, precisaria abrir uma OR específica para poder alocar os gastos lá. Se fosse por dinheiro contabilizado, fosse por caixa 2. Mesmo gastos com caixa 2 eram alocados gerencialmente na unidade empresarial. Eu só poderia fazer isso no momento que fosse. Um projeto desse tipo, eu teria que passar pelo Conselho de Administração da OR, que tinha sócios minoritários. Então, nesse momento, a pergunta que eu fiz a Marcelo foi: Marcelo, em que unidade empresarial a gente vai debitar esse custo? E ele me respondeu daquela forma, copiando todo mundo. É uma conta que o Berto conhece e que debita de 3 fontes. Só que no pedido de autorização de pagamento, que foi feito na data anterior, no dia 8 de setembro, ele respondeu só para Hilberto Silva, sem me copiar, sem copiar Paul Tite e sem copiar João Alberto Louveira, que era da OR. E nesse autorização de pagamento que ele fez só para Hilberto, que era o responsável pelo pagamento, ele disse ok, ou seja, está autorizado, HS, somar a conta de crédito italiano. Só um esclarecimento. O senhor sabe então qual era a função que o Hilberto tinha na empresa? Sei. E sabe qual era a razão de encaminhar e-mails para ele, ou mensagens para ele? Sei. Volto a dizer, eu não tenho dúvida do erro que cometi e que a própria empresa OR cometeu ao concordar comprar um terreno pagando com 3 milhões de reais de caixa 2. Eu sei que isso é uma coisa muito séria, que isso é muito errado. O que eu não posso aceitar é que eu tenha sido responsabilizado por transformar a OR num instrumento para fazer lavagem de dinheiro desviado de obras públicas. A gente não tinha conhecimento disso na OR. Eu envolvi quase uma dezena de profissionais na OR nesse projeto. Paulo Aridan, que era o gerente do mercado de São Paulo, Álvaro Castilho, que era o gerente de engenharia, Louveira, que era o gerente financeiro, Rodrigo Salles, que era o diretor jurídico, Cassiano Damasceno, que era gerente de novos projetos, Francisco Boni, que era diretor de novos projetos. Todas essas pessoas se envolveram aqui achando que era um empreendimento entre privados, com interesses privados. Eu não trairia a confiança dessas pessoas, colocando eles para trabalhar no empreendimento que estava servindo de instrumento para lavar dinheiro desviado de obras públicas. A OR era uma empresa constituída para construir projetos privados, apartamentos para vender para pessoas físicas. Eu assumo toda a responsabilidade de ter concordado e ter programado o pagamento de caixa 2 de 3 milhões de reais para esse terreno. Isso é responsabilidade minha, fui eu que fiz. Agora, em momento nenhum, eu concordei em transformar a OR, que era uma empresa privada, que trabalhava para privados, num instrumento de lavagem de dinheiro. Mas o senhor não se preocupava em saber onde seria acreditado, só queria saber onde seria. Não, a minha preocupação na hora que eu fiz essa pergunta aqui a Marcelo... Como acreditar, isso. Não, eu tinha preocupação sim. A minha preocupação aqui, a Marcelo, era saber em que unidade empresarial eu ia alocar esse custo até o momento em que o empreendimento se configurasse lá na frente. Tanto eu tinha preocupação, que um dos e-mails que talvez eu esteja antecipando que a doutora vai me perguntar é a respeito do contrato de confissão de dívida. Por que existia uma preocupação de contrato de confissão de dívida? Isso foi uma sugestão ou do advogado, eu não me lembro, ou do meu gerente financeiro.
a gente estava comprando um ativo em nome da DAG. Parte dos recursos estavam sendo pagos em caixa 1, contabilizados na DAG. Parte estava sendo pago em caixa 2 pela Odebrecht, com recursos da Odebrecht. Se nesse meio tempo a gente tivesse um problema de sucessão na DAG, a única pessoa que conhecia esse negócio era o Demerval. E por que existe um único documento? Existe um único documento nesse exatamente porque esse documento ele deveria servir até o momento que o empreendimento fosse consolidado de forma definitiva. Tanto que no momento que a OR comprou o terreno de volta da DAG, comprou pagando a parte contabilizada, obviamente, esse documento ou deve ter sido devolvido a DAG, eu não sei nem se foi assinado, mas se foi, deve ter sido devolvido a DAG ou destruído. Porque esse documento suportava exatamente o investimento que a Odebrecht fez no terreno. Se isso aqui fosse um pagamento de propina, por que eu ia me preocupar com isso? Porque uma pessoa de uma empresa seria a única a saber da operação, como está referido nesse e-mail PDF 2728. A ideia é termos uma única via do documento arquivada em nosso poder. Apesar da confiança que temos no parceiro, ele é a única pessoa da DAG ciente da operação. Ciente que tinha parte do pagamento, quase 30% do valor do terreno estava sendo pago em caixa 2, desembolsado pela Odebrecht. Essa era a parte. 30% do valor do ativo que estava escriturado no nome da empresa dele. Se depois, um ano depois, o Demerval morresse, como eu ia cobrar esses 3 milhões de reais dele? Mas aqui o documento de confissão de dívida refere-se exclusivamente a 3 milhões de reais? Doutora, ou a toda a operação? Doutora, eu não sei se o documento foi assinado, nem veio a versão final. Existe uma suposição da denúncia que eu não posso ratificar em função de não ter sido eu que diligenciei, que parte dos recursos que Demerval usou para pagar vieram de um adiantamento que ele recebeu numa obra da construtora. Isso foi tema de discussão da outra audiência. Eu só não posso ratificar isso porque não fui eu que diligenciei esse adiantamento. Imagino que mesmo que tenha acontecido da forma que está narrado na denúncia, que ele tenha recebido um adiantamento para colocar lá, ele não deveria ser objeto de confissão de dívida, porque qualquer adiantamento que ele recebesse na obra da Odebrecht ficaria contabilizado como uma dívida dele lá. Se ele assinasse outra confissão, ele estaria confessando 2 vezes a mesma dívida, ele teria que pagar esses adiantamentos que ele recebeu lá. Então, entendo que se esse documento foi perfeccionado, eu não tenho certeza disso, ele deveria ter sido feito com valor de caixa 2. Agora, eu realmente não vi o documento final e não consigo ter memória disso. Está juntado 1 minuta, eu vi, mas eu não sei se foi assinado e se realmente chegou a ser perfeccionado esse documento. Aqui no PDF 10, o senhor diz: Marcelo, mesmo estando ciente da orientação que recebemos em relação ao prédio do Instituto, pediu apoio jurídico, e o senhor vai citando aí essas questões e no final diz: continua aguardando a orientação dos interessados. Sim. Ele acredita que a estrutura poderá ser lavrada na quinta-feira. Quem são os interessados? Quem interagia com a gente, principalmente, era o Roberto Teixeira, era o principal interlocutor. E algumas vezes o José Carlos Bunlai, como foi relatado aqui. E o Marcelo responde para o senhor: mais uma vez vou avisar ao italiano. Isso. Vou revisar e mandar cópia impressa desta sequência de e-mails, mas acho que ele vai em frente. Olha, o Marcelo tinha hábito de se referir às pessoas por apelidos. Eu acho que a gente viu alguns exemplos aqui. O italiano para o Palocci, o pecuarista para o José Carlos Bunlai. Tem um e-mail lá na frente, onde eu reporto a Marcelo que, por pedido do Alexandrino, eu estava voltando a tratar do tema do Instituto, depois dele ter desistido desse terreno, que a gente ia voltar a fazer um trabalho de prospecção para eles. E Marcelo fala: é o italiano ou é o japonês? E eu deduzi que o japonês era o Paulo Okamoto. Aqui o senhor tinha dúvidas de quem era italiano nessa sequência? Nessa aqui não. Nessa? Não. Que é Antônio Palocci? Aqui não. Assim, no contexto aqui que eu estou lendo, não tenho dúvida nenhuma. E dentro dessa mesma sequência, em determinado momento, aqui o senhor trocando mensagens com José Américo Espínola, o senhor diz a ele, ele indaga sobre... O senhor diz que o cliente eximiu de análise e Américo Espínola pergunta: e vai dar acesso? O senhor diz: não, minha preocupação não é com o risco de aquisição, não é com o risco de aquisição, que é 100% dele. O senhor está se referindo a quem? Estou me referindo ao futuro Instituto. Ao Instituto Lula. E minha preocupação aqui é com a DAG, porque estava comprando, poderia ser acusada depois de alguma fraude de execução, de estar, por exemplo, fraudando os outros credores que o vendedor do terreno poderia ter.
Se ela, então, é a compradora, o risco não seria dela? Porque o senhor disse que o risco é 100% dele. Doutora, nós já fizemos algumas compras de terreno com esse tipo de problema de documentação. A gente sempre tem uma preocupação muito grande quando você vai fazer uma incorporação imobiliária, vai dividir em várias frações ideais e vai vender para várias pessoas físicas, onde você fica sujeito a problemas de direito do consumidor. Que tipo de risco eu poderia ter aqui? Eu poderia ter uma cobrança de um credor que se sentiu prejudicado porque uma empresa pouco solvente vendeu um ativo dela que era relevante. E vir com essa cobrança e você ser obrigado a pagar de novo. Quando eu entendo que o risco é dele, que se essa conta viesse, a gente ia botar no preço da obra do Instituto que a gente ia cobrar no ano seguinte. O risco seria do Instituto. Se as pessoas do Instituto estavam autorizando comprar um terreno com riscos, a depois ter algum tipo de questionamento, que você ia responder isso por 4, 5 anos durante a obra, e depois você tivesse que pagar mais 1 ou 2 milhões para algum credor que se sentiu prejudicado com essa operação de compra e venda, a gente ia botar no preço e ia cobrar. Já que ele autorizou comprar com esse risco de fora de execução. Na hora que a gente faz esse tipo de empreendimento para destinar a pessoas físicas, que a gente está sujeito a Código de Defesa do Consumidor, que eu não posso repassar essa conta para as pessoas físicas, a gente provavelmente não compra. Eu já comprei projetos para outras definições, porque o cliente pediu com esse mesmo tipo de coisa. Compramos um terreno próximo à sede da Odebrecht lá no Butantã, que tinha esse mesmo tipo de problema. Tinha ações trabalhistas, uma série de outras coisas, mas o cliente queria aquele terreno e assumiu o risco. Então, num projeto Build to Suit, onde você tem um comprador identificado no final, você tem esse tipo de vício, que você pode sanar pagando a diferença depois, o risco é de quem vai ser o comprador final. Qual era a minha preocupação aqui? Enquanto esse terreno estivesse na mão da DAG, poderia ter um questionamento e ela ser acusada, inclusive, de fraude. Eu estava tentando proteger a DAG, que era a nossa parceira. Aqui no 21, pulando para o 21... O senhor diz, Marcelo, o advogado, solicitou que tomássemos posse do prédio. Não deveria ser a DAG a tomar posse do prédio? Quando eu falo no plural, aí eu estou falando da DAG. A DAG era a nossa parceira, a gente estava fazendo um empreendimento de parceria. Mas o senhor está dizendo, o advogado solicitou que tomássemos posse do prédio? O Roberto Teixeira, que eu tomasse posse, já tinha sido comprado o terreno, tinha que tomar posse. Por que ele estaria preocupado com a DAG? Preocupado com a DAG? Dentro da sua... Não, para tomar posse, não entendi a preocupação. Ele simplesmente nos ligou e disse, olha, compramos o terreno, vamos tomar posse. Isso é normal na operação de compra e venda. Deveria ser a DAG a indagar isso ao senhor? Quando eu falo aqui no plural, eu estou falando nós, Odebrecht e DAG. Nós estamos fazendo um empreendimento em conjunto. Não é só Odebrecht. Nós aqui não é nós, Paulo Melo e minha equipe. É Odebrecht e DAG. O empreendimento ia ser feito em conjunto. E o senhor pede um alinhamento de quais serão as responsabilidades da OR. Marcelo responde, até agora era só comprar. Mas ok, coloque a empresa de segurança, mas avise o advogado que qualquer coisa a mais precisamos ser orientados pelo deputado. Sim. Marcelo explicou esse e-mail. Na verdade, o que ele me disse aqui é tome posse, bote a segurança e aguarde. Esse empreendimento para se consignar teria muita coisa a mais. Você teria que desenvolver um projeto, teria que aprovar um projeto, teria que fazer a construção, teria que fazer a estruturação financeira. Tinha uma série de coisas que precisaram acontecer para isso virar um empreendimento. Isso aqui era um galpão. Era um galpão que tinha rato andando por dentro. Isso aqui não tinha a menor condição de ninguém ocupar esse imóvel. Esse imóvel era para ser objeto de demolição e reconstrução. Esses precisamos ser orientados pelo deputado? Está se referindo a Antônio Palocci? Eu entendo que seja ele. Mas na época o senhor entendeu que era ele? Veja bem, como o deputado Antônio Palocci, ou como o ex-ministro Antônio Palocci era deputado à época, e Marcelo se referiu várias vezes nas decisões a respeito do Instituto, inclusive decisões a respeito da documentação que ia consultá-lo, eu entendo sim que ele estava falando em nome dos interesses do Instituto. O deputado Antônio Palocci, ex-ministro, era um dirigente importante do PT e, à época, para mim, não soava estranho que as pessoas que gravitavam em torno do então presidente da República, que hoje está preso, mas na época era prestigiado, tivesse algum tipo de influência nas decisões que ia se tomar lá. Daí a deduzir que eu concordei em dar vazamento a uma conta corrente que existia é outra coisa. Mais questões? Nesse e-mail, qual é o número dele? O 22. No 22, o senhor fala aqui... Excelência, posso tomar essa água? Sim. Obrigado. O senhor fala aqui que tem 3 famílias ocupando o local e tal, que vai ser tomada providência para desocupação.
Aí o senhor responde: estou preparando um relatório de tudo para lhe apresentar. Isso. Por que esse relatório não ia ser apresentado para todos os interessados? É que o senhor sempre fala no plural. Veja bem, aqui eu estou me reportando a Marcelo Odebrecht. Eu acho que eu já comentei. Sim, mas antes o senhor se reportou a Marcelo e quando falou no plural, quis dizer que falava também da DAG. Aqui, por que o senhor não fala no plural também? Desculpe, a DAG tinha conhecimento disso tudo aqui. Mas eu estou lhe perguntando por que lá o plural vale e aqui não vale. Veja bem, isso é uma questão de uso de linguagem. Eu não me preocupei. A Acho DAG... que o senhor está usando bem da linguagem. Desculpe, doutor, eu gostaria de responder a pergunta do senhor, se for possível. Aqui, de novo, eu estava relatando para Marcelo todos os detalhes. Veja que nós estamos falando aqui de um investimento adicional de R$200 mil para tirar um poceiro do imóvel. Isso era alguém que não tinha título de propriedade que estava lá. A indenização. Marcelo controlava até isso. Aqui era um relatório de coisas pequenas. O que eu estava discutindo aqui para ele, o que ia apresentar o relatório, é de como foi toda a aquisição. Eu não tinha preocupação de apresentar relatórios para a DAG. Eu tinha preocupação de apresentar relatórios para Marcelo, que era o meu líder. Que é quem me cobrava os detalhes e como as coisas estavam andando. Essa era a minha preocupação. Certo, vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio.